Irmãos, nós seguimos no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas e hoje nos versículos 39 a 42, Jesus nos conta a parábola do pode um cego guiar outro cego? Então, ele narra pra gente que muitas vezes nós enxergamos, o cisco no olho do nosso irmão, mas nós não enxergamos a trave que está nos nossos olhos. Irmãos, a gente precisa recordar que por conta do pecado original, nós fomos mordidos pela serpente. E uma vez mordidos, nós infelizmente temos dentro de nós a raiz dos pecados, de todos os pecados, que é a soberba. Nós temos uma tendência a quando nos identificamos o cisco, ou seja, uma miséria, um defeito, um pecado dos nossos irmãos, a gente exponenciar, a gente tornar este pecado, esse cisco, algo muito grande, algo que chama muita atenção. Nós apontarmos para este cisco, mas sem apontarmos primeiramente para dentro de nós. Sem nós fazermos um exame de consciência para identificarmos em nós se não estamos cometendo o mesmo pecado, se não temos este mesmo defeito. Quando muitas vezes nós fazemos o mesmo, ou ainda pior, fazemos algo ainda pior, algo que é uma trave nas nossas vidas, diante dos nossos olhos. Portanto, irmãos, nós não podemos, Jesus está nos ensinando que nós não podemos e não devemos apontar o cisco no olho do nosso irmão, ainda que quando nós apontemos, seja algo que precisa partir de nós com misericórdia para tirar os nossos irmãos dos erros, para aconselhá-los, mas nós só podemos fazer isso se diante dos nossos olhos nós não temos mais a trave, ou seja, se nós fazemos um exame de consciência, identificamos esse erro dentro de nós e corrigimos este erro e não ficamos sentados em cima dos nossos pecados. Por quê? Porque não tem como guiar um cego se nós também estamos cegos. Como que a gente vai guiar um irmão que está no pecado se nós estamos sentados sobre os nossos pecados? Se nós soberbos nos achamos superiores aos nossos irmãos. E, infelizmente, às vezes ainda acontece de nos acharmos que estamos acima do próprio Deus. Quando, por exemplo, a gente quer que seja feita a nossa vontade, a gente quer que Deus conceda a graça como a gente quer e quando a gente quer. A gente não aceita as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Isso é a soberba, irmãos. Nós não confiamos na providência divina, não confiamos plenamente em Deus e achamos que nós somos o centro do universo, que nós somos especiais, e especiais aqui no sentido pejorativo, de sermos melhores, de sermos superiores aos nossos irmãos e, infelizmente, às vezes até superiores a Deus. Mas Jesus está nos ensinando e nos dando a receita de como nós devemos combater essa tendência à soberba, essa tendência a evidenciarmos os erros dos nossos irmãos e não olharmos para os nossos próprios erros, que é a humildade. Nós combatemos a soberba com a humildade, irmão, com aquele exame de consciência em que nós olhamos para nós mesmos e identificamos as nossas misérias, os nossos vícios, os nossos pecados, os nossos defeitos, e uma vez que identificamos, tentamos corrigir na nossa vida, corrigir as nossas paixões que estão desordenadas, ordenando-as e deixando que Jesus, que Deus faça a sua vontade em nossas vidas. Nos colocamos aos pés do Cristo para que seja feita a sua vontade em nossas vidas e não mais as nossas vontades, os nossos caprichos. E uma vez que a gente pratica, que a gente vive esta realidade e combate os pecados e combate as nossas misérias, então nós podemos amorosamente corrigir os nossos irmãos e apontar com amor
o cisco, os pecados, os defeitos, para tirar os nossos irmãos dos erros e conduzi-los ao mesmo caminho que nós estamos seguindo quando deixamos que Jesus, que o próprio Deus corrija em nós, que é fazer a vontade dele. Irmãos, combatamos a soberba, a raiz de todos os pecados dentro de nós, com a humildade. Aprendamos com Jesus, que é manso e humilde de coração. Amém.